começar de uma vez, gente? O que vocês acham? Sim, a página é minha. Pode ir? Pode. Bom, a página é do livro Agenda Cristã, do Francisco Cândido Xavier, e o espírito é o André Luiz, tá? Capítulo 13, o título da página é Realmente. A tempestade espanta. Entretanto, acentuar-nos-á a resistência se soubermos recebê-la. A dor dilacera, mas aperfeiçoar-nos-á o coração, se buscarmos aproveitá-la. A incompreensão dói, contudo, oferece-nos excelente oportunidade de compreender. A luta perturba, todavia, será portadora de incalculáveis benefícios, se lhe aceitarmos o concurso. O desespero destrói. Diante dele, porém, encontramos ensejo de cultivar a serenidade. O ódio enegrece, no entanto, descortina bendito horizonte a revelação do amor. A aflição esmaga. Abre-nos, todavia, as portas da ação consoladora. O choque assombra. Nele, contudo, encontraremos abençoada renovação. A prova tortura. Sem ela, entretanto, é impossível a aprendizagem. O obstáculo aborrece. Temos nele, porém, legítimo produtor de elevação e capacidade. Bom, nessa página, né, podemos ver como podemos retirar dos momentos difíceis de nossas vidas grandiosas lições, né? A gente vê aí, né, a tempestade, a dor, a incompreensão, a luta, o ódio, a aflição, o choque, as provas. Mas diante de tudo isso, a gente sempre sai vitorioso, a gente sempre encontra aprendizado em todas as lutas de nossa vida. Então, é sobre isso. E tá tudo bem. Muito bom, amiga. Muito bom mesmo. Alguém quer fazer a prece, gente, para a gente poder começar? Eu vou fazer, gente, porque o tempo é curto, né? Então, vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos, levar o pensamento a Deus. Querido Mestre Jesus, Deus nosso Pai, gostaríamos de agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Seu nome, em mais uma reunião da nossa mocidade. Agradecemos, Senhor, por todos aqueles que estão aqui presentes. Eu peço, meu Deus, que a espiritualidade esteja me orientando para que de alguma forma eu possa transmitir alguma coisa boa para esses jovens que estão aqui e que essa troca seja muito positiva para todos nós, para que possamos sair um pouquinho mais esclarecidos daqui hoje. Obrigada por tudo, meu Deus. Pedimos amparo à espiritualidade amiga, que ela esteja nos guiando, nos protegendo, nos abençoando e nos ensinando constantemente. E assim está aberto mais um encontro da nossa mocidade. Graças a Deus e que assim seja. Isso. E creme de cebola. Então, gente, semana passada a Teté falou sobre um tema que eu achei, assim, muito interessante. E junto, né, gente, com o tema da inveja, a gente acabou conversando e saindo algumas coisas sobre o ciúme, né? E eu sinto, né, que muitas vezes a gente tem uma visão um pouquinho distorcida do ciúme. Eu queria justamente, né, entrar um pouquinho nesse aspecto com vocês. Eu preparei 1, 2, 3, 4, 5, 6 perguntas. Não sei se vai dar tempo da gente responder a todas. Mas a gente vai desenrolando, vai vendo como é que vai ficando. Qualquer coisa eu faço 3 hoje, 3 semana que vem. Ou se der tempo da gente fazer todas, a gente faz todas. Vamos ver como é que vai ser, tá bom? Então, gente, a primeira pergunta é:
Como vocês definem o ciúme? Como é que vocês definem? O que para vocês é o ciúme? É sentir ciúmes de alguém, algo, enfim. Qual a definição de ciúmes para vocês? A Laila já colocou aí uma... é a pior coisa do mundo. Então, mais alguém, gente? Qual a definição de ciúmes para vocês? Aí, o Vinícius falou que o ciúmes é o sinal de que você gosta de uma pessoa. Ele acredita que seja isso. E aí? Alguém concorda, discorda do Vinícius? O que vocês acham? Medo de perder, a Laila falou. É uma possessividade exagerada. Muito bem, Dinho. E aí, gente? Mais alguém? Na semana passada, a gente deu entrada um pouco, né, falando sobre esse assunto. Sim. E até algo que eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, né? E fazendo o estudo, eu comecei a analisar isso também, e até chegando nessa conclusão. E realmente o ciúmes, ele pode sim ter o pontapé dele na inveja, porque a pessoa, muitas vezes, o que incomoda? O que gera os ciúmes na outra pessoa? Esses questionamentos que eu me fiz depois que eu pensei em relação à inveja. Sim. Porque muitas vezes é o quê? É o jeito de ser da pessoa, né? É o sorriso, ou é a amizade, ou é a forma de se vestir, ou é a forma de ser. É como ela se projeta para as outras pessoas, e isso incomoda tanto no outro, a ponto dele não querer que a pessoa seja daquela forma, a ponto dela querer que a pessoa não se vista daquele jeito, a ponto dela querer que ela não tenha aquela amizade, ao ponto da pessoa querer que ela não ria assim dessa forma, que ela não trate as pessoas daquela forma. Então, sei lá, é o que eu imagino. Com toda certeza. Então, gente, eu estudando, né? A gente acaba lendo muita coisa, acaba estudando muita coisa, e me surpreendeu, até, para ser muito sincera com vocês, como que o espiritismo, ele retrata, né, o ciúme. E, assim, vou responder essa pergunta, e ele fala o seguinte, olha só. O ciúme é uma emoção causada pelo medo de se perder alguém que se ama. Ele bota até entre aspas o ama. Pode-se acontecer também com objetos, animais e relações que se conquistam ao longo da vida. São muitas as suas causas. A gente nunca deve ter parado para pensar nas causas, né, do ciúme. Baixa autoestima, dificuldades em acreditar em seus próprios valores, comparações constantes com os valores do outro, medo, ausência de confiança em si mesmo, que acaba refletindo no próximo. E ele fala, gente, que o grau de manifestação do ciúme, ele é variável. Ele tem a maneira simples e sutil, até as maneiras que causam fixações, posse, dependência. Enfim, gente, numa definição geral, se assim eu posso dizer, o ciúme ele se caracteriza pelo medo de perder alguém, de perder algo, o sentimento de posse, né? Achar que aquilo me pertence e que justamente por isso eu preciso enclausurar aquilo a mim. Entendem? Vamos para a próxima pergunta. Sentir ciúmes é saudável para um relacionamento? Quando eu falo relacionamento, gente, não estou falando sobre um relacionamento só conjugal. Eu falo sobre relacionamentos diversos relacionamentos. Amizade, pais e filhos, filhos, mamãe ciumenta. E aí, gente, o que vocês acham? A Laila já falou que acha que não, mas que depende do grau. E vocês, gente? O que vocês acham? É saudável ou não é para um relacionamento sentir ciúmes? A Beatriz também já respondeu que não. Esther também respondeu que não. Ninguém fala, só escreve. O pessoal só tá escrevendo hoje. Eu quero saber por que vocês acham que não, gente.
Quero entender um pouquinho do motivo, né? Que você. Eu acho que o ciúme pode privar muito a outra pessoa, sabe? Às vezes, vamos supor, ai, tô com ciúme de fulano te olhando, então eu não quero que você use uma roupa assim. Ou, ai, tô com ciúme de quem curtiu sua foto. Ai, tô com ciúme de você fazendo tal coisa. Então, às vezes, você faz a pessoa mudar o jeito dela, mudar as ações dela por uma coisa que incomoda apenas a você. Então, acho que, tipo, pode ocasionar coisas extremamente graves tanto para um quanto para outro. Então, por isso que eu acho que não é saudável. Com toda certeza, Laila. Você tocou num ponto muito importante e que é um pouquinho da resposta, né? Dele esclarecendo um pouquinho. Gente, alguém pensa diferente da Laila ou concorda com ela? Eu acho que só acrescentando aí a resposta de todo mundo, o ciúme, gente, principalmente com quem se relaciona, como é que eu posso dizer, né? Relacionado a casamento, namoro, relacionamento mais próximo, quando a gente fala que é o cupim da relação, realmente é. Não é o ciúme que é o cupim da relação, mas através do ciúme a gente desenvolve outros sentimentos negativos. Que com o passar do tempo a gente vai achando que aquilo é normal. Ah, não, eu fiz uma vez, não vou fazer de novo. E acontece de novo, e acontece de novo. E se a gente não procurar resolver o problema na raiz, cortar realmente o ciúme, muitos relacionamentos se acabam por causa desse detalhe. Com toda certeza. Com toda certeza, Estevão. E aí, gente, mais alguém quer fazer algum comentário? Olha, eu imagino, assim, eu vejo como uma coisa que não é saudável porque, assim, às vezes é muito confundido com, tipo, eu tô querendo proteger a pessoa e tal. Mas aí, se você quer proteger a pessoa, então não é ciúme. É porque é diferente, né? A proteção do ciúme. Porque se você chama isso de ciúme, então é porque tem alguma coisa errada. Então, eu acho que, igual parece que a Laila tinha colocado ali antes, que depende, né, do grau. Então, se for nesse caso assim, eu acho que independente do grau, se for ciúme, eu acho que tá errado. O Dinho tocou num ponto muito importante. Ele fala que nenhum tipo de ciúme é saudável, de nenhum grau, né? Desde o mais sutil, né, até o ciúme possessivo. É claro que quando a gente fala sobre o ciúme possessivo, a gente já está falando sobre algo que precisa de tratamento, algo que precisa ser olhado com outros olhos. Mas nem o ciúme sutil, que como o Dinho diz, ele vem ali mascarado, né, como proteção, ele é saudável. Por quê? Porque ele anda lado a lado com o egoísmo. Aí eu entro no que a Laila falou. É muito aquele pensamento do que é melhor para mim, do que eu quero para mim, do que é meu. É a dificuldade que as pessoas têm de entender, gente, que ninguém é propriedade de ninguém. O amor é livre, o amor ele é repleto de escolhas, de opções. Aí vem uma questão básica, gente. Qual que é o sentido da gente aprisionar o outro a nós sem o desejo da outra pessoa? Não faz sentido. E é justamente por isso que o ciúme é um sentimento tão assim baixo, se assim eu posso dizer, tão que a gente tem que evitar ao máximo assim, sem sombra de dúvidas, porque eu sinto que a gente romantiza muito o ciúme. Sim, exatamente, Dinho, porque quanto mais você alimenta um ciúme sutil, mais ele se torna um ciúme possessivo. Isso é isso que a Laila falou. A gente, na nossa sociedade, romantiza tanto o ciúme que a gente acha que expressar ciúme pelo outro significa gostar da outra pessoa. E não, gente. Expressar ciúme é uma das maiores formas que a gente tem de expressar egoísmo, de expressar que a gente só pensa na gente, de expressar inveja, como a Teté falou. Então, às vezes, a gente fica até incomodado de ver como as pessoas olham, tem isso, e acham
estranho. Achei um absurdo. Não, mas como que o fulano sair sem a autorização dele, ou sair sem ele? Isso deveria ser a coisa mais natural do mundo. Então, assim, ciúme, gente, tá ali lado a lado com o aprisionar o outro. E nós nascemos para sermos livres. Essa é a verdade. Somos seres livres, inteiros e complexos. Inteiros e complexos. Inteiros e completos. Eu li eu me sentindo tóxica da Laila e eu misturei aqui no... Nem eu sei. Mas não deixamos de ser complexos mesmo. Com toda certeza, não deixamos de ser complexos. E somos seres completos. Eu, esses dias, fiz um vídeo para o Instagram lá do consultório, gente. E o vídeo, ele foi, assim, muito interessante, porque as pessoas, elas comentaram muito. E eu falava justamente sobre ser inteiro. Que nós somos seres inteiros. Somos seres únicos. Nós nos bastamos. Se o outro vem, ele que venha para transbordar e não para completar. Eu não quero ninguém que agarre em mim e me complete. Eu sou inteira. Se o outro vier, que ele venha para fazer eu transbordar, para fazer eu ser melhor. E o ciúme não faz ninguém ser melhor, gente. De verdade. O ciúme só faz a gente ser menor, ser menos. Porque o ciúme, ele causa tantos outros sentimentos ruins. Ele causa medo, ele causa sofrimento, ele causa angústia, ele causa desconfiança. E são sentimentos que a gente não quer caminhar com eles, né? A gente só quer caminhar com coisa boa. Principalmente quando a gente fala sobre amor, que é um sentimento tão nobre, tão único. O espiritismo enxerga o ciúme de que maneira? O que vocês acham, gente? Qual a visão espírita, né, do ciúme? Eu acho que, como todos os outros, né, sentimentos negativos que a gente está aqui para poder aprender, né? Entender. A palavra não seria eliminar, mas assim, a questão do aprendizado, né? A gente vai aprendendo a lidar com as coisas, igual você diz, aprendendo a se amar mais, entendendo que o outro tem a vida dele, tem a independência dele, tem as conquistas dele. Então, dessa forma, a gente consegue entender que o ciúmes ele não tem que estar ali presente nas relações. Então, acho que o espiritismo, assim, ele não vai crucificar a gente por ser pessoas ciumentas. Mas é claro que ele vai mostrar para a gente o caminho, né, correto para poder retirar esse sentimento da gente. Eu tenho reparado muito nas palestras como os palestrantes eles falam sobre o autoconhecimento. Gente, são todas as palestras que eu escuto, eles usam a mesma pergunta de Francisco de Assis. Como mudar, como afastar o mal? Através de conhecer a si mesmo, conhece-te a ti mesmo. É aquela questão, conhece-te a ti mesmo. Então, tudo isso, é tudo nosso, é tudo através de se conhecer, de entender, esse defeito eu tenho, poxa, o que eu posso fazer para mudar? Como que eu posso caminhar? O Espiritismo está aqui para ajudar, é nessas horas, é dessa forma, é se conhecendo, é vendo que, eu tenho isso, Tia Alice, essa mesma, essa pergunta é mesmo. Aonde que eu vou? O que eu estou errando? O que eu estou fazendo? Isso não está certo. E no outro dia tentando mudar. Não é de um dia para não é do dia para a noite que a gente vai mudar, né? Mas é um passo de cada vez, caminhando nessa questão. Amiga, você entrou nesse aspecto e eu acho até importante eu comentar sobre isso. Gente, lá no consultório, né, eu tenho observado as pessoas com uma dificuldade, assim, imensa em olharem para elas mesmas, sabe? Muitas vezes, elas carregam relacionamentos abusivos, elas carregam relacionamentos difíceis de lidar, porque elas são incapazes de olhar para elas mesmas. E eu tenho, assim, eu coloquei como, assim, necessidade minha no consultório como profissional, trabalhar a autoanálise. As pessoas, elas não se autoanalisam, elas não se ouvem, elas não param para pensar no que elas querem, no que elas desejam, no que faz bem para elas.
As pessoas têm muita dificuldade em parar e pensar assim, não, peraí, mas isso é bom para mim? Isso me faz bem? O que eu estou colocando em risco tendo essa atitude? Então, assim, para praticamente todos os pacientes, eu tenho colocado isso como regra básica, porque essa é a regra básica da nossa existência. É a gente se questionar, é a gente se analisar, é a gente parar e pensar, não, peraí, mas se isso não está me fazendo bem, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou cedendo a uma coisa que eu não quero? Autoanálise, olhar os seus desejos, questionar seus pensamentos, se entender melhor. Eu acho que a gente tem muita dificuldade em fazer isso. E a gente precisa fazer mais. Assim, para ontem, galera, para ontem. Ô, amiga, só fazendo um comentário em relação que a Laila falou, que agora que eu li, que ela falou como é difícil a gente fazer essa autoanálise, como é difícil a gente olhar o nosso lado negativo. Sim. Um amigo meu, ele me mandou um vídeo muito legal, vou até, se eu achar ele de novo, vou compartilhar para vocês, que é um vídeo de 4 minutos, se eu não me engano, que a pessoa fala sobre isso, sobre a questão dos nossos defeitos, que muitas vezes a gente acha eles e a gente ignora, mas que a gente tem que entender que, tipo assim, os nossos defeitos, eles têm uma base. Tem um que é a base de todos. Que esse defeito a gente não vai conseguir sanar ele agora. Que a gente tem que entender que ele tem que ficar ali. Que ele é o que nos sustenta também. Muitas vezes a gente tem isso. Tem alguns defeitos que nos sustentam. A gente tem que ter eles. Eles têm que estar presentes na nossa vida. Até mesmo, gente, é questão de aprendizado para o outro. E você falando isso, como é difícil. Eu postei no Instagram, na semana passada, que eu falei sobre inveja com vocês. Eu postei no Instagram questionando as pessoas se elas se acham invejosas. Ninguém votou que sim. Todo mundo que votou que não. Eu falei assim, gente, como que as pessoas não se acham invejosas, sendo que todo mundo tem esse defeito presente nelas? As pessoas, elas preferem achar que o outro tem inveja da vida delas do que elas têm inveja da vida do outro. E assim, e tá tudo bem. Exatamente, amiga. E a Laila falou uma coisa assim, a gente nunca sabe qual defeito está sustentando a gente. É muito difícil, né? É um processo de autoanálise muito necessário, que a gente tem que fazer por muito tempo até a gente descobrir isso. Eu uso muito, gente, um exemplo que uma paciente levou para mim no consultório. Ela falou para mim que nós todos somos como rosas. E a rosa, né, gente? A rosa é maravilhosa, ela é linda. Eu, pelo menos, sou encantada e apaixonada por rosas. E as rosas, elas têm os espinhos. Toda rosa tem seus espinhos, que é a parte feia da coisa, né? E a gente tem como exemplo a rosa, gente. Os espinhos, eles são os nossos defeitos. Os nossos defeitos, gente, eles fazem parte de quem somos. E muitas vezes eles nos protegem de que, infelizmente, gente, as pessoas abusem de nós, as pessoas façam mal pra gente, as pessoas cheguem tentando destruir a gente. Muitas vezes são uma autodefesa, se assim eu posso dizer, mas a gente não enxerga desse jeito, a gente só enxerga como coisas ruins. Porque o que seria da rosa sem os seus espinhos? Nós somos uma rosa inteira, inteiríssima. As pétalas são as nossas qualidades e os espinhos são os nossos defeitos. Então, assim, o que seriam das pétalas se não existissem os espinhos? Elas seriam destruídas com muita facilidade. Qualquer um chegaria ali e arrancaria aquelas pétalas com muita facilidade. Então, a gente tem que se enxergar com tudo que a gente tem, porque tudo que a gente tem faz parte de quem a gente é. É claro que a gente não pode se acomodar e falar assim, não, só porque eu tenho espinhos eu vou ficar espinhenta pelo resto da vida. Não é assim, gente. A gente tem que tentar melhorar, a gente tem que tentar, né, a cada dia ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais justa, uma pessoa do bem, mas não significa que a gente tem que se apedrejar por conta disso, por conta dos nossos defeitos. Eles fazem parte de quem nós somos, né? E a gente vai carregar eles aí durante um bom tempo. Exatamente, tia, equilíbrio, essa é a palavra da vez. Equilíbrio. Gente, mais alguém quer fazer algum comentário a respeito disso? Ou podemos ler a resposta da pergunta? Então, vamos lá. A pergunta, gente, só para a gente recordar, o espiritismo enxerga o ciúme de que maneira? E olha a resposta.
No Livro dos Espíritos, Kardec ensina que o ciúme, assim como o orgulho, a vaidade, a avareza, são torturas à alma e faz mal para todos. Um vive enclausurado, enquanto o outro assume o papel de vigiá-lo. É muito triste, né? A gente imaginar as duas coisas. É como se alguém estivesse dentro de uma caixinha e a outra pessoa estivesse ali vigiando ela o tempo inteiro. É triste. Mas essa é a realidade do ciúme, do que o ciúme causa na gente. E ele fala, né, na questão 933, gente, olha só. A inveja e o ciúme. Felizes os que desconhecem esses dois vermes roedores. Para aqueles que a inveja e o ciúme atacam, não há calma nem repouso possíveis. À sua frente, como fantasmas que lhe não dão tréguas e o perseguem até durante o sono, se levantando os objetos de sua cobiça, do seu ódio, do seu despeito. O invejoso e o ciumento vivem ardendo em contínua febre. Será essa uma situação desejável e não compreendis que, com as suas paixões, o homem cria para si mesmo suplícios voluntários, tornando-se-lhe a terra verdadeiro inferno? Ou seja, gente, o ciumento, ele nunca relaxa. É aquela coisa assim, básica, gente. Vocês já pararam para pensar que a pessoa ciumenta, quando ela liga para alguém e a pessoa não atende, ela precisa ligar mais 10 vezes até a pessoa atender? Vocês já pararam para pensar? São coisas assim que muitas vezes a gente se pega fazendo e que a gente precisa repensar. Não, peraí, se a pessoa não me atendeu é porque ela não pode me atender agora. Ela vai ver minha ligação e ela vai me retornar. É simples assim. É realmente aquela sensação de que o ciúme, ele é o excesso. Aí ele fala que o ciúme é um excesso, mas não de amor. Porque a gente sempre tem o bárbaro costume de falar: não, eu tenho muito ciúme, que significa que eu amo demais. Não, gente. O ciúme, ele é excesso de orgulho, ele é excesso de vaidade, ele é excesso de egoísmo. E quais desses 3 excessos cabem dentro do amor? Nenhum. Não cabe. Exatamente lá. Ele é excesso de insegurança. Dentro do amor, tem espaço para essas coisas? Orgulho, egoísmo, avareza, inveja, insegurança? Não tem. Então, o ciúme tem nada a ver com amor, gente. Definitivamente. Vamos lá, vamos para a próxima. Alguém quer fazer algum comentário ou podemos passar para frente? Então, vamos nós. Próxima pergunta, gente. Pergunta número 4. Vocês acreditam que o ciúme pode ter causas em vidas passadas? E aí, galera? O que vocês acham? Vamos lá. Essa pergunta é boa. Aí, ela falou que acha que pode, mas não sabe o porquê. E aí, gente? O que vocês acham? Eu acho que sim, mas a gente não pode generalizar tudo, né? Não é toda pessoa que tem ciúmes por causa de vidas passadas, mas pode ser sim, né? Causas, né, na vida passada e hoje dá nisso, né? Acho que essa é tipo aquela pergunta de prova que tem lá sim ou não e por quê. A gente só sabe responder o sim ou não. O porquê a gente deixa em branco. E aí, o que você acha? É sim ou não, Dio? Eu acho que sim. Eu acho que pode ser, na maioria dos casos, de um sentimento ou de algo não resolvido na encarnação passada que está refletindo no ciúme ou em qualquer outro sentimento negativo nessa encarnação. Muito bom, Estevam. E aí, gente, mais alguém? E acrescentando aí no comentário do Estevão, né, um sentimento mal resolvido tanto em relação a outra pessoa quanto a você mesmo, né? Com toda certeza. Mais alguém, gente? Ou eu posso responder? Aí, o Vinícius também falou que acha que tem a ver, que pode ter a ver. Eu também penso que, como todas as
as situações, né, que nós vivemos hoje, ela tem muitas vezes ou causa nessa mesma ou em vida anterior. Mas, principalmente, se tratando do ciúme, ele é o medo de perder. É porque, como ele é um sentimento de posse, ele tem medo, a gente tem medo de perder. Essa perda, ela está ligada, sim, a algo que a gente fez mal feito, ou que deixou escapar, né? E por aí vai. Quando a gente pensa na palavra perder, é algo que é nosso, é algo que já foi nosso, é algo que a gente já teve em mãos, já, né? Aí é por isso que pode ser sim, mas todo sentimento, ele muitas vezes ele tem causa ou na vida anterior ou nessa. Não pode deixar, não é tudo, né, absoluto, né? Como a tia Alice falou, e a Esther também falou, né, gente? Não dá pra gente generalizar. Mas ele responde que, com toda certeza, pode sim ter causas em vidas passadas. Principalmente em casos de ciúmes extremamente doentios e sem uma explicação, sem uma causa. A pessoa, ela é simplesmente daquele jeito. Ela simplesmente não consegue confiar, mesmo o outro não fazendo nada para ela desconfiar. Ela simplesmente não consegue ter uma relação saudável com ninguém, porque isso reflete no todo, né, gente? Vamos combinar. Isso reflete no todo. E ela não consegue ter relacionamentos saudáveis com nenhum tipo de pessoa. E aqui ele dá um exemplo do casamento. E olha o que ele fala. O casamento é o resultado do reencontro de almas. E muitas vezes essas almas erraram no passado e precisam se reencontrar nessa existência para corrigir esse erro. Lembranças destes erros podem causar ciúmes e brigas que causam a separação. São lembranças, gente, muito inconscientes. É claro que a gente não sabe que essas lembranças estão vindo à tona, mas são lembranças muito inconscientes que trazem à tona sentimentos de medo, sentimentos de perseguição. E eu estava lendo, gente, em um dos textos que eu vi, ele conta um caso clínico, de uma senhora, uma pessoa, né, que era casada há 30 anos e eles tinham 4 filhos. E o marido não aceitava que ela não tinha outra pessoa. Ele carregava. Tem essa pergunta aí, Laila. Não vamos passar os bois na frente da carroça. A carroça na frente dos bois, quer dizer. O boi já tá na frente da carroça. Não vamos passar a carroça na frente dos bois. Peraí, que essa é a última pergunta. E aí vai ser o tchan da coisa, pra gente finalizar. Então, aí nesse caso clínico, gente, ele fala que a esposa já não sabe mais o que fazer com relação ao marido, porque ele tem um ciúme obsessivo dela. Ele controla os telefones dela, ele não dá acesso a ela ao celular. É uma coisa assim, realmente doentia. E ele acha assim que ela tem um amante, mesmo ela já provando para ele que não. E ela acabou assim, eles descobrindo que em vidas passadas ele foi um amante dela. E que, como ele era um amante dela em vidas passadas, ele tinha esse desespero tão grande por ela, um medo tão grande de perdê-la, porque ele, de alguma forma, precisava, né, dividir ela com alguém na vida passada. Então, ele não aceitava o fato dela, nessa vida, dividir dele, o fato dela, nessa vida, ser única e exclusiva dele. Ele tinha que acreditar que ela estava dividindo ele com outro. Então, assim, o caso é incrível. Eu até vou ver se eu consigo passar para vocês. É bem grande, mas eu li tudo porque eu fiquei muito curiosa. Vou ver se eu consigo passar para vocês. Aí a pergunta da Laila. Como eu falei, gente, eu acho que se a gente está trazendo isso para o hoje, vamos lembrar sempre uma coisa. Se a gente está trazendo isso para o hoje, e isso de alguma forma é um sentimento que incomoda a gente, que faz mal para a gente, é sinal de que a gente tem que melhorar isso. É sinal de que tem chances da gente recuperar isso. Nós estamos vindo aqui justamente com o intuito de evoluir,
Evolução é necessária. E para a gente evoluir, a gente tem que deixar coisas que estão lá atrás. Evolução é necessária. Mas para isso, a gente tem que tentar se melhorar. Não dá para ser diferente disso. Entendem? Então, assim, realmente pode ser que tenha alguma coisa a ver com vida passada. Como eu falei, não dá pra gente generalizar, mas pode ter sim alguma coisa a ver com a vida passada, tá bom? Mais alguma dúvida, gente? O que eu ia falar também, amiga, é porque a gente não pode ficar encucado na questão de, então eu tenho ciúmes, alguma coisa no passado eu fiz. A gente pode também, gente, pensar o seguinte: se eu tenho esse tipo de ciúme hoje, quer dizer que no passado era pior. Exatamente. Então, nessas questões também. Exatamente. Estamos evoluindo, entendeu? Então, ó, pensa que tá melhor do que na vida passada. O que não significa, gente, que a gente tem que se acomodar e falar, vou ficar assim para sempre. Não. É buscar melhoria, porque já foi pior um dia, mas dá para ficar melhor, sem sombra de dúvida. Vamos para a próxima pergunta? Pergunta 5. Olha só, gente. Vocês acreditam que um relacionamento, amizade, namoro, ele pode não dar certo por obsessão causada por ciúme em uma das partes? Vê se vocês conseguiram entender a minha pergunta. A Laira já falou que óbvio. Sim! Sim, todo mundo acha que sim. Gente. Como o Jefferson falou mesmo, né? Grandes casos, né, de relacionamentos terminam por conta de ciúmes e que acontecem de uma só das partes. Ô, gente, muitas vezes, né, a gente vê relacionamentos em que duas pessoas muito boas se encontram e elas nunca dão certo. Elas terminam e voltam e terminam e voltam e elas não dão certo. E ninguém sabe por quê. O que está acontecendo, gente? Pode ser, vamos aí colocar um pode, porque podem ser diversas outras questões, que uma das partes esteja sendo obsediada. E vamos nos lembrar que obsessão, gente, ela não é só de desencarnado para encarnado. É de encarnado para encarnado também. Então, pode existir a possibilidade, gente, de um relacionamento ele não dar certo por causa de ciúme de um ex-companheiro de uma dessas pessoas e ele não aceita o fato dessas duas pessoas se amarem. Então, ele faz de tudo para que essas duas pessoas não fiquem juntas, para que elas se desvinculem, para que elas briguem, para que elas tenham conflitos. Então, gente, é muito, muito, muito importante o famoso orai e vigiai, principalmente quando a gente está dentro de um relacionamento. E o detalhe, né? Por trás do ciúme tem, assim como a gente falou da inveja na semana passada, por trás do ciúme tem um monte de sentimento negativo, né? Tem várias outras coisas negativas. Uma das principais coisas, principalmente nesse caso de ex, é a maledicência. As pessoas, elas fazem tudo o que elas podem para destruir o relacionamento alheio, gente. Então, gente, pode acontecer também obsessões de desencarnados para encarnados, que são as obsessões que a gente vê que elas, de alguma forma, afetam o relacionamento da mesma maneira, ou até pior. Aí, olha só o que ele responde, gente. A traição ou quebra de confiança na vida passada pode causar a obsessão do que traiu e o que foi traído não permite que esse seja feliz no amor. Como ele faz isso? Primeira coisa, transmitem pensamentos negativos sobre o casamento ou a relação vivida. Segunda coisa, criam imagens de traição na mente de suas vítimas. Gente, a obsessão, ela é tão grande e ela tem um potencial tão grande que ela faz o sujeito criar ideias na cabeça dele.
ideias de traição, pensamentos negativos, ideias de brigas. E muitas vezes, gente, os espíritos inferiores, né, os espíritos que nos obsediam, eles dão um jeito de chegar até nós através dos nossos sonhos. É uma das formas que eles têm de chegar até nós. Então, assim, é muito importante a gente estar atento com relação a isso, para não permitir se auto-sabotar dentro de uma relação que tem tudo para ser saudável. Aí, outra coisa que eles falam, usam outra pessoa para destruir essa relação. Aí entra um terceiro nisso tudo. É claro que, né, quando a gente fala muitas vezes de traição, a gente fala sobre muitas coisas que muitas vezes a gente não pode usar a traição como a desculpa. Ah, eu fui obsediado, então por isso eu traí. Não, gente. Vamos sair, vamos tirar isso daí. Trai quem quer, pô. Trai quem quer. Exatamente. Por isso é importante o orar e vigiar, Jefinho. Mas aí a gente pensa em outra pessoa. Por exemplo, uma cunhada, uma sogra, uma terceira pessoa que esse espírito, a mãe, exatamente, a mãe, o pai, gente, a irmã, o espírito que quer obsediar, muitas vezes, ele não consegue entrar no relacionamento. Às vezes o casal tem um relacionamento bom, um relacionamento saudável. Então, o que ele faz? Ele usa de terceiros para atingir esse relacionamento. Conseguiu entender? Ele vai sempre na parte mais fraca. Conseguiu entender? Aí, por exemplo, a mãe não gosta do namorado, aí começa a causar ali intriga. O espírito começa ali a obsediar aquela mãe para ela começar a ter uma relação não muito saudável com a nora ou com o genro. Então, eles usam terceiros para destruir essa relação. E eles fazem o possível, gente. Por quê? Eles estão realmente dispostos a acabar com esse relacionamento, porque eles acham que a pessoa que está dentro desse relacionamento é propriedade dele. Então, ele não pode amar outra pessoa. Não cabe amor nisso aí. Conseguiram entender? Ô, amiga. Fala, amiga. Isso a gente fala na questão de relacionamento, né? Sim. Entre duas pessoas. Aí, se tratando no fato entre amizade, me ocorreu a ideia aqui também que muitas vezes o obsessor, ele vê que aquele amigo, ele te impulsiona, ele te põe para frente. Sim. Então, muitas vezes, o que ele faz, ele não quer que você fique perto daquela pessoa, então ele começa a implantar coisas na sua cabeça também, para você ir se afastando da amizade. E muitas vezes através do ciúme. Vamos supor, você vê algo, você vê a pessoa com outra pessoa e você fala, nossa, não me chamou, não gosta de mim, não quer mais estar perto de mim, eu não faço mais parte da vida dessa pessoa, ela só está me excluindo, não sei o quê. E aí você fica com esses tipos de pensamento e só vai se afastando da pessoa que é a sua amiga aos poucos. Não só esse pensamento, mas também como outros. E também a amizade, né, pode tentar fazer com que a pessoa se afaste do namorado ou da namorada. Exatamente. Gente, acho que outro detalhe também é o seguinte, relacionado à obsessão, esses espíritos, eles agem sempre na nossa fraqueza, né? Então, não só relacionado a pessoas, mas também podem levar a gente a situações que são fraquezas nossas, né? Entre aspas, por exemplo, a noitada, a bebida, a droga, o que seja. Através disso, além de você errar consigo mesmo, você vai estar errando com a pessoa que está com você, né? A tentação, a verdade é essa. Só que eu não enxergo isso como tentação, eu enxergo isso como obsessão. Porque se você está forte, se você está focado, você não vai cair, né? É perceptível que quando a gente está mais próximo, eu estou falando por mim, tá, gente? Eu estou mais próximo à doutrina, estou aqui com vocês, o jeito que eu fico, e quando eu estou afastado, o jeito que eu fico também. Então, assim, através dessas coisas que a gente dá brecha para o mal, para a obsessão, para a tentação, seja o que for. Correto. Certíssimo! Gente,
é o que eu falo. Eu acho que tudo tem a ver com a nossa vibração. Por que eu acho que tudo tem a ver com a nossa vibração e com a nossa sintonia? Porque muitas vezes, né, a gente ouve aquela frase: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu acho que é a gente saber o que nos convém. É a gente se colocar no nosso lugar e entender, não, peraí, até onde eu posso ir respeitando os meus limites e respeitando o meu relacionamento. Gente, se a gente tem essa consciência, essa tranquilidade, a gente consegue conduzir tudo da melhor maneira possível sem perder a nossa liberdade. Eu acho que é o ponto-chave da coisa. Como a gente sempre fala, equilíbrio. Para ter a nossa liberdade, para ser livre no amor e respeitar o relacionamento que a gente vive. Acho que isso é a melhor forma de conduzir um relacionamento para ele ser mais saudável. E isso não é só com relação a namoro. A gente está falando sobre namoro porque normalmente esses casos acabam acontecendo em namoro, mas até com amizades também. Peraí, até onde eu posso ir que eu não vou magoar o fulano e que eu não vou perder o meu livre-arbítrio, a minha liberdade. Então, é o equilíbrio. O equilíbrio. Não tenham dúvidas disso. Podemos passar, gente, para a última pergunta? Podemos. Número 6. Agora sim, Laila. Chegamos nela. O que fazer para evitar este sentimento destrutivo? E aí, galera, o que vocês acham que a gente tem que fazer para evitar que o ciúme venha à tona? Para, não digo se blindar, mas para se proteger de alguma maneira. Tentar entender a situação, talvez. Pô. Também tô buscando essa resposta aí. E aí, gente, o que vocês acham? Bom dia! Ponto de partida da coisa. Acho que é o autoconhecimento, né, também, né? Olha só, gente, o que ele coloca. No final, eu vou ler um trechinho que eu acho que resume tudo muito bem. A partir do momento... Isso mesmo, moça. Muito bem. Isso com toda certeza, gente. Esse é a autoanálise que eu sempre falo. Se enxergar, se olhar, olhar para si mesmo, enxergar os seus limites, se respeitar. Sim. Olha só. A partir do momento a domar das paixões, a entender que o amor não é isso, ele é livre e repleto de coisas boas. E o ciúme não faz parte disso. Orai e vigiai sempre. Se enche de pensamentos bons e se perceber que os exageros estão acontecendo, ligue o alerta e aumente as suas orações. E olha só, gente, só para concluir o trechinho que eu achei aqui. Olha só. Você não ama uma única pessoa. Você ama várias. E conforme desenvolve o amor, vai amando mais e várias pessoas. O amor é um só. A forma como a gente dirige hoje é diferente. Porém, chegará um momento em que não será. Vamos amar de forma igual, com a mesma intensidade todo mundo. E que amor é esse? O amor da afinidade. Vamos nos sentir bem com aquelas pessoas e estar em harmonia com elas. Então, gente, o que ele quer dizer com isso? Que no final das contas, o amor, ele é um só. A gente ama as pessoas que estão na nossa vida porque elas estão na nossa vida, porque elas querem estar na nossa vida. E não porque elas têm que estar na nossa vida. Então, o primeiro passo, gente, para a gente se libertar desse sentimento, como as meninas falaram, autoconhecimento. Se a gente se conhece, se a gente se ama, se a gente gosta da nossa companhia, a gente começa a entender que para alguém ser nosso companheiro, ele tem que estar ali porque ele quer.
porque ele tem desejo de estar ali, não porque ele é obrigado a estar ali, porque ninguém é obrigado a nada. Amor, gente, é troca, é companheirismo, é viver o lado bom da vida. E não destruir uma coisa que tem tudo para ser saudável. E a gente não pode se esquecer jamais das orações. Jamais. Porque elas são o ponto principal. O orai e vigiai. Que a gente esteja atento a isso. Não só ao que pode vir de fora, mas o que pode vir de nós para nós mesmos. Isso é muito importante. Tá bom? Para encerrar. Ive, eu perdi o início, né? Porque se a gente observar bem, isso começa, esse sentimento, ele é mostrado para a gente lá no início, quando a gente começa a se achar inferior, quando a gente começa a se achar incapaz, né? Porque a gente vê sempre, a gente tem esse medo, esse medo é que faz, quando a gente fala do ciúme, a gente está se colocando nessa condição. Porque quando eu falo muito, a gente brinca aqui, eu e a Marina, até de trabalhar a autoestima. Porque quando a gente consegue se ver como alguém que é capaz de envolver o outro, de não se importar com as coisas que vêm de fora, né? Se valorizar, isso tudo vai se perdendo, toma outro rumo. A gente a gente não consegue lembrar nem dessa palavra, nem desse sentimento, porque haverá uma harmonia no relacionamento. Eu não estou falando isso só de namorado, não, né? Porque você citou aí mesmo dos relacionamentos de uma maneira geral, das convivências, né? Então, se tem uma quantidade de amigos, né, que está acostumado a sair, começa justamente por ali, se achar importante naquele núcleo, né? Se valorizar, se ver como alguém que faz parte daquele contexto, construindo algo bom, né? Se existe o sentimento de ciúme, já vai ser do outro para com você. Você já vai estar isento. Porque é isso que a doutrina espírita ensina para a gente. Não é qualquer sentimento negativo, gente, ele precisa, o outro pode sentir da gente, mas a gente, como espírita, a gente precisa trabalhar para que esse sentimento não seja nosso. Né? Pode haver, ele vai existir sempre. Né? Por que existe? O que é a maldade? Né? A falta do bem. Né? Por que a treva? A ausência da luz. Então, a gente precisa ser luz, a gente precisa ser essa criar harmonia das coisas, ao invés de ser prejudicial. Aí a gente vai começar a se ver como alguém que contribui para o bem, que se vê bonita, útil, né? Fica melhor. Eu queria só que na semana passada eu não tinha dado esse exemplo e eu acabei lembrando durante a semana, que foi até o que me motivou a falar sobre a inveja e foi por causa de uma palestra que eu ouvi. E aí a palestrante, ela contou uma historinha que também tem muito a ver com essa questão dos ciúmes, que aí é o seguinte: a pessoa te contrata para você trabalhar e fala que você vai trabalhar de 8 às 6 e ela vai te pagar R$1.000. Quando dá 10 horas da manhã, ela contrata outra pessoa e vai pagar de 10 às 6 e vai pagar os mesmos R$1.000. E aí aquilo te afeta. Aí ela fala assim, mas o que você tem a ver com isso? O que você tem a ver com isso? Quando foi 8 horas da manhã que eu te contratei, eu não te falei que eu ia te pagar R$1.000? Se você não está satisfeito com o valor, você tem que pegar e falar, não, eu não quero. Você aceitou? A partir do momento que você aceita, você não tem nada a ver com o outro tá sendo mais valorizado ou tá sendo menos desvalorizado. Não é assim? Então a gente tem que entender, tipo assim, cara, isso
é o que eu aceitei nesse momento. Ah, eu entendi que não quero isso. Então, que lá na frente eu possa não fazer mais isso, não querer aceitar mais isso. Mas que eu não fique olhando para o outro, cobrando algo que não tem a ver comigo, que não está no meu alcance. Não é da minha alçada. Ali é problema dele com a outra pessoa. A gente quer cobrar, quer tomar conta de algo que não está no nosso alcance. O que está no nosso alcance é o que eu posso fazer por mim. É sim, é a questão da comparação. E aí a gente vira uma bola de neve. E aí, em relação ao que a Tia Alice falou também, é a questão da gente estar domando, né? Conhece-se o verdadeiro espírita pela vontade, né, de querer mudar. E a vontade constante de querer mudar. Porque não é o mudar do dia para a noite. Não é você aniquilar, você eliminar o seu defeito do dia para a noite. É você estar constante mudança. Você está ali buscando mudar. Isso que vai te diferenciar em meio às outras pessoas. Vai mostrar, né? E a gente chama, é por isso que a gente acaba vendo como as relações muitas vezes imaturas, a gente chama, né? Ai, fulano é muito imaturo. E tenho certeza, a gente aqui, eu, Giza, nós que somos mais velhas aqui, a Marta também, a gente já teve essa experiência. Ah, eu não vou lá naquele lugar, não. Fulano vai estar lá. Gente, todo mundo já viveu isso. Fulano vai estar lá. Aí é aquela relação mesmo de ciúme. Aquela fulana, ela faz alguma coisa que me incomoda, não é? Que eu acredito que seja melhor o que ela queira, achando que ela queira aparecer. A gente começa a colocar condições no sentimento que a gente precisa se tratar, né? Isso é infantilidade, é imaturidade. Então, a gente tem que trabalhar para essa melhoria, né? Cada dia mesmo, um dia de cada vez, e percebendo isso, bora orar. Com toda certeza. Gente, alguém mais quer fazer algum comentário? Ou nós podemos encerrar por aqui? Olha, muito obrigada, gente. Foi muito, muito, muito bom. Nossa, espetacular. Muito bom estar com vocês, como sempre. Então vamos lá, galera, fazer a prece para a gente poder encerrar. Jefinho, você faz? Faço. Então vamos lá, ó. Senhor, obrigado por mais esse dia. Que o Senhor abençoe a todas as pessoas que participam da mocidade. Não só também as pessoas que participam aqui, mas todas as pessoas que estão precisando. Senhor abençoe as nossas famílias. Abençoe os bichinhos que estão passando fome na rua. Que o Senhor possa nos ajudar cada dia mais. Assim seja.